Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz, irmãos, por essa oportunidade que Deus tem nos dado nessa noite. Quero convidar os irmãos, já que estão em pés, a abrir a palavra do Senhor comigo em Hebreus 11, 32. Aleluia, Jesus. Eu tenho um testemunho, irmãos, para contar. No meu projeto de vida, é bem rapidinho. No meu projeto de vida, eu coloquei na área espiritual que eu sentia muita saudade de ministrar a palavra do Senhor. E quando eu leio esse projeto hoje e me vejo na oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, justamente nesses 6 dias, o meu coração muito se alegra, porque o nosso Deus é fiel e Ele cumpre o desejo do nosso coração. Se isso agrada, você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, não é errado glorificar a Deus, dá aleluia. Nós estamos aqui para isso, amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Hebreus 11, 32. A palavra do Senhor vai dizer assim: quanto mais eu preciso dizer, eu levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. A sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha. Fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que já haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. Depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e ainda outros mortos à espada. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Eu preciso de 3 voluntários nessa noite para deixar a palavra do Senhor aberta comigo em 3 versículos diferentes. Quem se disponibiliza? Pastora Jana, Romanos 10, 17. Mais alguém? Nicole, 2 Coríntios 5, 7. Mais um. Mais um, irmãos. A irmã Paula, Efésios 6, 16. Amém. Irmãos, Paulo, ele escreve aos Hebreus. E essa carta qual nós acabamos de ler, ela é conhecida como a Galeria da Fé, a Galeria dos Heróis da Fé. E a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é nós darmos um passo mesmo quando nós não conseguimos enxergar o chão. A fé é nós recebermos uma palavra e crermos nessa palavra, mesmo quando a nossa realidade momentânea é contrário a tudo aquilo que o Senhor está dizendo. A tradução da palavra fé é confiança absoluta em algo ou alguém. E nós depositamos toda a nossa confiança no nosso Deus. Por isso, nós temos fé. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé nesta noite. Tem um estudo da OMS, que
que é a Organização Mundial da Saúde, que foi publicado no dia 19 de março de 2021 pelo seu diretor, que diz que, de acordo com uma pesquisa feita, a fé é fonte de apoio e ela tem impactos positivos, diretos na nossa saúde física, mental e psicológica. E nós vemos que a fé ela tem um embasamento tanto na palavra quanto na ciência. Por isso nós vemos a importância de nós termos fé. E nós estarmos aqui hoje é um ato de fé. Porque para muitos é loucura nós escrevermos num papel os nossos sonhos, nossos projetos financeiros, familiares, espirituais. E as pessoas, muitas vezes, que não compartilham da mesma fé, se questionam sobre o porquê nós fazemos isso. Mas nós fazemos isso porque nós acreditamos que o nosso Deus é poderoso para realizar os sonhos do nosso coração. E se você está aqui nesta noite, é porque você tem fé que o seu Deus vai realizar os sonhos do seu coração, de acordo com a vontade dele. Nós vamos falar um pouquinho sobre 6 homens citados a partir desse versículo 32. E nós vamos começar falando sobre Gideão. Bem brevemente, irmãos. Só uma pincelada na história de cada um. A história de Gideão ela é contada a nós em Juízes 6. Gideão era um homem simples, com um destino extraordinário. Assim como nós, pessoas simples, mas com destinos extraordinários, que o Senhor nos convida a viver. Gideão, ele duvidava da sua capacidade. Ele pedia a Deus muitos sinais e confirmações quando Deus o chamou. Ele liderou Israel na batalha contra os midianitas. História que é muito conhecida sobre Gideão e os 300. Quando Gideão estava com muitos homens e o Senhor foi apertando até ficar Gideão e os 300. Gideão, ele recebe a vitória, não por ele, mas pelo poder de Deus que nele operava e pela fé que ele colocou em ação. Por isso ele foi colocado na galeria dos heróis da fé. Baraque, a história de Baraque é descrita a nós em Juízes 4. Ele era líder do exército israelita e ele lutou contra as tropas de Jabim. O reino de Jabim maltratou Israel por 40 anos. E mesmo Baraque se assegurando em Débora, profetisa e juíza, mesmo o Senhor tendo entregado Sísera nas mãos de uma mulher chamada Jael, porque Baraque teve medo, mas mesmo com medo, ele aceitou viver o chamado do Senhor. Mesmo com medo, ele aceitou lutar, ele aceitou guerrear. Muitos têm Baraque como um homem covarde, mas se ele fosse tão covarde assim, ele não estaria nos heróis da fé. Irmãos, mesmo com medo, nós devemos aceitar o chamado do Senhor. Mesmo com medo, nós devemos acreditar naquilo que o Senhor liberou a nosso respeito. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas falhas, nós devemos entender que o nosso Deus é aquele que sonda o nosso coração. Por isso ele coloca Baraque nos heróis da fé, porque ele sabia do coração dele. Muitos podem olhar e dizer covarde, mas o Senhor diz, tem fé. As pessoas muitas vezes nos julgam tanto, mas o Senhor, ele conhece o teu coração. Eu não sei o momento que você está passando agora, mas eu sei que o meu Deus está vendo o seu coração. E que se você tem fé, tudo isso pode ser mudado. O Senhor é poderoso para mudar todo e qualquer cenário de aflição, de dor. Agora, irmãos, Sansão. Sansão é contada a nós a história em Juízes 16. Nazireu, escolhido de Deus, juiz de Israel por um bom tempo, ele passou por situações muito difíceis em sua vida, mesmo ele sendo escolhido de Deus desde o ventre, mesmo o Senhor tendo o chamado desde o ventre. A sua mãe era estéril, mas o Senhor o colocou no mundo para um propósito. Assim como eu e você, nós fomos colocados nesse mundo para cumprir um propósito que o Senhor estabeleceu a nós. Sansão,
ele se deixou levar pelo engano de Dalila, como todos sabem. Sansão errou. Mas quando Sansão, depois de passar por um momento muito difícil, onde ele perdeu sua força, onde ele ficou cego, ele orou ao Senhor, ele clamou ao nosso Deus, ele teve fé, e a palavra do Senhor vem nos dizer que em sua morte, ele matou mais homens do que em toda a sua vida, porque ele creu, mesmo naquele momento difícil, mesmo naquele momento de dor, ele teve fé naquele que tinha o chamado, ele se arrependeu. Se você está numa situação como essa de Sansão hoje, com o seu coração arrependido na presença do Senhor, creia que ele vai mudar a sua história, mas você precisa crer. Aleluia. Jefté é descrita a história a nós em Juízes 11. Ele era filho de uma meretriz e por isso ele foi expulso de sua casa. O Senhor o usou para libertar Israel. Ele era um líder improvável. Ninguém acreditava que ele seria um bom líder. Ele tinha tudo para dar errado, mas o Senhor mudou a história daquele homem. O nosso Deus é um Deus que muda histórias. Não somente naquele tempo, não somente nas histórias bíblicas, ele ainda é o mesmo. Ele ainda pode mudar a sua história, assim como ele mudou a minha. Aleluia! Assim como ele mudou a história de Jefté. Ele foi fortalecido na batalha, porque ele creu no Senhor. E ele fez um voto ao nosso Deus, para que se ele ganhasse, ele sacrificaria quem saísse da sua casa. A primeira pessoa. E quando ele ganha a batalha, ele chega em sua casa, a sua filha sai pela porta, o coração dele se enche de tristeza, porque ele havia feito uma promessa. E ele precisava cumprir aquilo que ele prometeu. E quantas vezes o Senhor está pedindo isso para nós? Mais fé, mais fé. Irmãos, Davi, que podemos falar de Davi? Um grande homem de Deus, uma trajetória repleta de milagres, repleta de bênçãos, de muitas histórias, de muitos sorrisos, muitas vitórias, mas também muito choro, de muitas dificuldades, pessoas reais, assim como eu e você. Nós não somos tão diferentes por passar por aflições. Grandes homens e mulheres de Deus também foram afligidos, também foram humilhados, também foram maltratados. Mas eles alcançaram vitória no Senhor, porque eles confiavam no nosso Deus. E é disso que nós precisamos. Davi, um momento muito marcante na sua história, quando ele ainda era moço, a Bíblia vai dizer que ele era jovem, que ele era ruivo, que ele era belo, mas não dava para comparar com Golias. Mas ele foi corajoso o bastante para lutar e venceu com as armas que Deus tinha entregado a ele. Deus entregou as armas diferentes para ele da que tinha entregado para outras pessoas. Lute, guerreie com as armas que Deus te deu, com as armas que Ele colocou nas suas mãos. Do seu jeitinho, você é importante para o nosso Deus. Do seu jeitinho, Ele vai te usar. Do seu jeitinho, Ele vai trabalhar através de você. Davi poderia ter querido ser igual a todos, mas não. Ele quis ser ele quis ser diferente. Ele manteve a essência de Deus em sua vida. E é disso que nós precisamos. Manter a nossa essência. Aleluia. Samuel é o último citado. Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Um grande homem de Deus. Samuel, ele foi gerado através da oração de uma mulher cheia de fé, que com amargura de alma clamou ao Senhor. Ana clamou ao Senhor e gerou o milagre Samuel. Uma mulher estéril gerou um grande homem de Deus. O momento na vida de Ana não era o dos melhores. Ela estava passando por grande aflição, mas a fé que ela teve fez ter Samuel. Muitas vezes nem nós acreditamos naquilo que nós estamos gerando em Deus. Quantas vezes? Mas o que o Senhor nos diz nessa noite: você só precisa confiar em mim.
que quem faz sou eu. Você só precisa dizer sim. Aleluia. O marco da vida de Samuel, que ele era muito obediente a Deus, um homem temente ao Senhor, cumpria as ordens do Senhor, ouvia a voz do Senhor. Obedecer também é um ato de fé. Quantas vezes o Senhor nos pede algumas coisas e nós não queremos obedecer porque não temos fé o suficiente? Aleluia. Mas o Senhor, Ele aumenta a nossa fé. Santo é o nome do Senhor. A pastora pode ler Romanos 10. Esses versículos, irmãos, são embasamento para a mensagem de hoje. 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém. Nicole? 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. Paula? Efésios 6,16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Aleluia. A fé é uma arma poderosa, a qual nós devemos tê-la em nossa vida. Nós precisamos aumentar a nossa fé, pedir para o Senhor aumentar a nossa fé. E algo que nós vemos é o que aqueles homens, grandes heróis da fé, tinham em comum. Eles perseveravam, eles eram perseverantes, eles não desistiam por causa das aflições, das dificuldades, das provações. Eles eram homens improváveis, mas vencedores. Aleluia. Na maioria das vezes, irmãos, o Senhor, Ele vai trazer palavras para a nossa vida que vão contra a nossa realidade. O Senhor, num tempo que nós estamos passando, por exemplo, uma dificuldade financeira tão grande, o Senhor, Ele vai chegar e Ele vai falar: ei, eu vou te abençoar tanto financeiramente, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Um momento em que a nossa família está sendo afligida, o Senhor fala: ei, você e a sua casa vão me servir. As palavras do Senhor, elas sempre vêm contra a nossa realidade. E nós nos perguntamos, por que tudo isso nós passamos? Mas é para que nós venhamos exercitar a nossa fé. Se o momento na sua vida não é o dos melhores, creia que o Senhor é poderoso para mudar. E o primeiro passo você já deu, você já está na casa do Senhor, você já está na presença do Senhor, você já está buscando o nosso Deus, você já está exercitando a sua fé. Aleluia. Nos últimos versículos, no 39... a palavra do Senhor vai dizer que esses homens, eles foram aprovados por Deus, mas eles não receberam a promessa. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. O que é melhor? Receber a promessa de Deus ou ser aprovado por Deus? Eu quero ser aprovada por Deus. O que nós precisamos entender e aprender é aproveitar a nossa caminhada com Ele. É aproveitar a companhia e a presença do Senhor em nossa vida nos dias. Não apenas viver, eu vou ser feliz quando o Senhor realizar. Eu vou ser feliz quando o Senhor fazer. Eu vou ser feliz quando o Senhor fizer aquilo que eu sonho. Não, nós devemos aproveitar a presença dEle. Quantas vezes nós temos nos desgastado por tantas coisas que nós queremos e não estamos aproveitando, sabe o que é importante? A caminhada com Jesus, é ter Ele no nosso dia, mesmo que você não tenha todos os seus sonhos realizados, o que importa é ser aprovado pelo Altíssimo. Eu quero ser aprovada por Ele, mesmo que nós não venhamos alcançar as promessas como esses grandes homens não alcançaram. Nós devemos querer ser aprovados por Ele. Aleluia. Esses homens, eles foram geracionais. O que quer dizer? Que aquilo que eles viveram nos alcança nos dias de hoje. Nós vivemos as promessas de um legado que eles deixaram para nós. Um pedacinho da história deles. Abraão não viu a sua geração tão grande como a areia da praia, mas nós somos a geração. Nós somos um pedaço da promessa deles.
Mesmo que nós não venhamos alcançar a promessa, mesmo que nós não venhamos viver essa plenitude de promessa que o Senhor tem para nós aqui, mesmo que o Senhor ele tenha uma vida abundante, mas sabe, nunca vai bastar, nunca vai ser o suficiente, porque a nossa alma, ela clama pela realização de Deus em nós, pela presença de Deus em nós, e é para isso que nós devemos dar importância, não para as coisas que os olhos conseguem ver, que os olhos conseguem enxergar, não, mas por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Aleluia. O Senhor, ele tem uma história com cada um. Eu creio nisso. Irmãos, o Evangelho é um conjunto de ensinamentos de Jesus. Esse é o presente que o Senhor nos dá. Eu posso te dar um presente, mas você tem o direito de aceitar ou não esse presente. Mas o Senhor, ele nos deu esse presente. E hoje ele te pergunta: você aceita? Você aceita o meu chamado para a sua vida? Você aceita aquilo que eu te disse? Qual é a sua resposta para aquilo que Deus tem te falado nesses dias? Nós temos tanto medo de viver as promessas dele. Nós temos tanto medo de guerrear, de batalhar, como esses homens de Deus, a qual nós acabamos de ler. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Se você tem a presença dele, basta. Nós só não podemos perder a presença dele. Se nós temos a presença dele, nós temos tudo. Aleluia. Nós precisamos ter fé para seguir em frente. Aleluia. Que o Senhor aumente a nossa fé nesses dias, para que nós venhamos acreditar no improvável, para que nós venhamos caminhar pela fé, para que nós venhamos olhar para o nosso futuro e enxergar dias melhores, mesmo que hoje eles não sejam tão bons, mesmo que hoje as dificuldades sejam tão grandes, o nosso coração esteja tão afligido, o Senhor tem dias melhores para nós. Irmãos, e por que nós devemos nos planejar? Porque o projeto de vida, planejar para concretizar, planejar para realizar, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor os nossos sonhos. Mesmo que a resposta dele para alguns seja não. Algumas vezes o Senhor vai nos dizer não. Mas o que importa é vivermos a vontade dele. Nós precisamos viver a vontade de Deus, pois só assim nós seremos completos. Que você peça o direcionamento do Senhor para esse projeto. Que você viva os sonhos dele, não os seus. Para que assim você seja verdadeiramente feliz. Se coloque de pé. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu espero que o Senhor consiga ministrar no coração de vocês aquilo que eu não consegui falar. Aleluia. Aleluia, Senhor.